Durante séculos, paredes brancas esconderam segredos escuros, memórias silenciadas, pactos, tragédias, crimes e pecados que moldaram o país. Aqui, cada documento, cada relato e cada voz esquecida finalmente ganha luz. Seja bem-vindo a Relatos da Casa Grande. Antes de começar, te convido a deixar nos comentários de onde você está nos assistindo e o horário exato em que está ouvindo esta narração. Queremos saber até onde e em que momentos do dia ou da noite chegam estes relatos documentados. Nos arquivos do Cartório de Vassouras, interior do Rio de Janeiro, existe um processo criminal datado de março de 1857 que jamais foi concluído. O réu desapareceu antes do julgamento. As testemunhas se recusaram a comparecer. O juiz municipal registrou em ata que circunstâncias extraordinárias impediam o prosseguimento da justiça naquele caso. O processo foi arquivado sem explicação. Dentro do maço de papéis amarelados há uma carta. Não está assinada, foi escrita em letra trêmula, quase infantil, com tinta barata que manchou o papel em vários pontos. A carta nunca deveria ter chegado aos autos do processo. Mas alguém a anexou décadas depois, quando o caso já estava esquecido. Ela foi encontrada na madrugada de 7 de fevereiro de 1857, deixada junto à porta da senzala da Fazenda Santa Rita, uma das maiores propriedades de café do Vale do Paraíba. O texto da carta é breve. Diz apenas: ele sabe a verdade e vai contar tudo antes do amanhecer de domingo. Se não for impedido, a casa cai. Não havia destinatário, não havia remetente, mas todos sabiam para quem aquela mensagem fora escrita. A história da Fazenda Santa Rita começa décadas antes daquela madrugada. Consta nos registros da Câmara Municipal que a propriedade foi comprada em 1802 por Joaquim Alves de Siqueira, um comerciante português enriquecido com o tráfico de escravos entre a África e o porto do Rio de Janeiro. Joaquim era homem de pouca instrução, mas de extrema ambição. Em 20 anos, transformou a fazenda numa das mais prósperas da região. A Casa Grande foi erguida no topo de uma colina suave, com vista para os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Era uma construção sólida, de paredes grossas, janelas altas e varanda ampla. Nos fundos, separadas por cerca de 100 metros, ficavam as senzalas. Eram 3 construções compridas, feitas de pau a pique e cobertas com telhas escuras. Ali viviam, segundo o inventário de 1840, 117 pessoas escravizadas. Joaquim casou-se tarde, aos 42 anos, com Mariana da Conceição, filha de um fazendeiro vizinho. Mariana tinha 18 anos no dia do casamento. Era mulher silenciosa, de saúde frágil, que passava os dias na Casa Grande bordando e rezando o terço. Tiveram 3 filhos. 2 morreram ainda crianças. Sobreviveu apenas Eduardo, nascido em 1828. Eduardo cresceu entre os cafezais e os corredores da Casa Grande. Era menino inquieto, curioso, avesso aos estudos formais que o pai tentava lhe impor. Preferia andar pela fazenda, conversar com os escravos, ouvir histórias que lhe contavam à beira das fogueiras. Joaquim desaprovava. Achava o filho demasiadamente próximo da gente da senzala. Mas Mariana, cada vez mais doente, não tinha forças para controlar o menino. Em 1842, Mariana faleceu. Eduardo tinha 14 anos. Joaquim, viúvo e endurecido pela perda, decidiu que o filho precisava de disciplina. Contratou um padre para instruir o rapaz em latim, matemática e religião. Mas Eduardo não se adaptou. Fugia das lições. Passava horas na senzala, especialmente próximo à família de um escravizado chamado Tomás. Tomás era homem alto, de ombros largos, nascido na própria fazenda. Filho de africanos trazidos no início do século, tinha sido batizado na capela da propriedade e criado trabalhando nos cafezais. Era respeitado entre os seus, sabido,
discreto e pai de uma menina chamada Josefa. Josefa nasceu em 1830. Sua mãe, Benedita, morreu no parto. Tomás a criou sozinho, com a ajuda das mulheres mais velhas da senzala. Josefa era diferente das outras crianças. Aprendeu a ler escondida, observando as lições que o padre dava a Eduardo. Decorava orações, fazia contas de cabeça. Aos 15 anos, Josefa era moça de rara inteligência e beleza contida. Eduardo e Josefa cresceram próximos. Na infância, brincavam juntos. Na adolescência, essa proximidade se transformou em algo que ambos sabiam ser proibido. Joaquim nunca percebeu, ou fingiu não perceber. Tomás, porém, notou e sofreu em silêncio. Os anos passaram. Eduardo completou 20 anos em 1848. Joaquim, já com 70 anos, começou a pressionar o filho para que se casasse. Arranjou encontros com moças de famílias vizinhas. Eduardo recusou todas. Dizia que ainda não estava pronto. Joaquim insistia, mas Eduardo tinha seus motivos para adiar. Em agosto de 1849, Josefa deu à luz um menino. O parto aconteceu de madrugada, na senzala, assistido apenas por Tomás e por 2 parteiras escravizadas. A criança nasceu com a pele clara, os olhos cinzentos, o cabelo quase liso. Não havia dúvida sobre quem era o pai. Eduardo nunca assumiu publicamente a paternidade, mas visitava a criança. Levava roupas, comida, remédios. Josefa aceitava tudo em silêncio. Tomás, por sua vez, passou a evitar o filho da casa grande. Deixou de cumprimentá-lo. Baixava os olhos quando Eduardo passava. O ressentimento crescia, mas nunca se transformava em confronto. Não havia espaço para confronto. O menino foi batizado com o nome de Vicente. Segundo a ata de batismo da Capela da Fazenda, datada de setembro de 1849, Vicente era filho de pai incógnito e de Josefa, escrava pertencente a Joaquim Alves de Siqueira. Eduardo foi o padrinho. Uma ironia cruel registrada em tinta preta sobre papel amarelado. Vicente cresceu. Era criança esperta, calada, observadora. Aos 6 anos, já ajudava nas tarefas leves da fazenda. Tomás o tratava com ternura, mas com tristeza visível. Josefa, por sua vez, permanecia distante de Eduardo. Falavam pouco, apenas o necessário. O que havia entre eles se transformara em silêncio pesado. Em 1855, Joaquim adoeceu. Uma febre prolongada que os médicos chamaram de moléstia dos trópicos. Ficou de cama durante meses. Eduardo assumiu a administração da fazenda e foi então que começou a tomar decisões que desagradaram profundamente alguns dos feitores mais antigos. Eduardo reduziu os castigos físicos. Melhorou a alimentação dos escravizados. Permitiu que formassem roças próprias. Os feitores reclamaram, disseram que ele estava amolecendo a disciplina, que os escravos estavam ficando insubordinados, que aquilo terminaria mal. Eduardo não deu ouvidos. Seguiu com suas reformas discretas, mas havia algo que Eduardo não podia mudar. Vicente continuava legalmente escravizado. Embora fosse seu filho, a lei era clara. Filho de escrava, nascia escravo. Eduardo pensou em alforriá-lo, mas temia a reação do pai. Temia o escândalo. Temia o que diriam os vizinhos, os padres, os comerciantes da vila. Joaquim faleceu em janeiro de 1857. Eduardo, agora senhor absoluto da fazenda, tinha 29 anos. Herdou 132 pessoas escravizadas, 3.000 pés de café, a casa grande e todas as terras. No inventário, Vicente aparece listado como Moleque Vicente, 7 anos, avaliado em 400.000 réis. Foi após a morte de Joaquim que a carta apareceu. Na madrugada de 7 de fevereiro de 1857, alguém a deixou junto à porta da senzala onde Josefa e Vicente dormiam. Tomás encontrou o papel ao amanhecer. Leu, e seu rosto endureceu. A carta dizia: ele sabe a verdade,
e vai contar tudo antes do amanhecer de domingo. Se não for impedido, a casa cai. Tomás guardou a carta. Não mostrou a ninguém, mas começou a observar, a prestar atenção, e percebeu que Eduardo estava agindo de forma estranha. Eduardo convocara o escrivão da vila para vir à fazenda no domingo seguinte. Disse que precisava registrar alguns documentos importantes. Começou a revisar os papéis da propriedade, separou certidões, atas de batismo, registros antigos, e na noite de sexta-feira foi visto conversando longamente com Josefa na varanda da senzala. A tensão crescia, os feitores cochichavam, as mucamas da casa grande olhavam Eduardo com desconfiança. Tomás permanecia calado, mas seus olhos não se afastavam do filho da casa grande. No sábado à tarde, Eduardo mandou chamar Vicente. Conversaram a sós, dentro da biblioteca da casa grande. Ninguém sabe o que foi dito, mas quando Vicente saiu, seus olhos estavam vermelhos. A noite caiu. A fazenda mergulhou em silêncio tenso. E então algo aconteceu. O que exatamente se passou entre a meia-noite de sábado e o amanhecer de domingo, ninguém jamais contou com clareza. Os depoimentos são contraditórios. As versões se multiplicam, mas uma coisa é certa: Eduardo não registrou documento nenhum naquele domingo, porque quando o sol nasceu, ele havia desaparecido. A fazenda Santa Rita funcionava sob regras rígidas. Joaquim Alves de Siqueira sempre fora homem de ordem. Acordar antes do sol, trabalhar até o crepúsculo, rezar, comer, dormir. Assim havia sido durante décadas, e assim esperavam os feitores que continuasse, mesmo após a morte do velho senhor. Eduardo, no entanto, trouxe mudanças. Pequenas, sutis, mas suficientes para gerar desconforto. Consta nos relatos de antigos moradores da região que Eduardo era homem de coração mole, expressão usada na época para designar senhores que tratavam escravos com menos brutalidade. Não que fosse abolicionista. Não há registro de que Eduardo defendesse publicamente o fim da escravidão. Mas há documentos que mostram sua tentativa de suavizar o regime dentro de sua propriedade. Entre os papéis da fazenda, há um caderno de anotações que pertenceu a um dos feitores, homem chamado Sebastião Moreira. Sebastião trabalhava em Santa Rita desde 1830. Era português, baixo, de voz rouca, conhecido por sua rigidez. No caderno, escrito com caligrafia apertada, há trechos que revelam sua insatisfação com Eduardo. Dia 12 de fevereiro de 1856, o jovem senhor mandou suspender o tronco por 15 dias. Disse que queria experimentar outros métodos. Os negros ficaram espantados. Eu também, isso não vai acabar bem. Dia 3 de maio de 1856. Hoje o senhor Eduardo permitiu que os cativos fizessem festa no sábado à noite. Tocaram tambores até meia-noite. Reclamei. Ele disse que não via problema. Eu vejo. Isso aqui vai virar bagunça. As anotações seguem e revelam um padrão. Eduardo buscava afrouxar controles sem perder a autoridade. Era equilíbrio difícil, perigoso até. Mas a vida na fazenda Santa Rita não era apenas trabalho e tensão. Havia também momentos de rara humanidade. As festas religiosas, por exemplo, eram esperadas durante o ano todo. O Natal, a Páscoa, o dia de São João. Nesses dias, a rotina se quebrava. Havia comida melhor, folga no trabalho, música. Josefa participava dessas celebrações. Era mulher reservada, mas gostava de cantar. Segundo relatos orais, preservados por descendentes de escravizados da fazenda, Josefa tinha voz bonita, grave, que emocionava quem ouvia. Cantava nas missas da capela. Eduardo sempre assistia. Vicente, por sua vez, crescia entre dois mundos, filho de escrava, mas com traços que denunciavam sua origem mista. As crianças da senzala o tratavam como igual, mas os adultos sabiam que ele era diferente, e Vicente sentia isso.
Aos 7 anos, já percebia os olhares, os silêncios, as palavras não ditas. Há um depoimento interessante nos autos do processo criminal de 1857. Foi dado por uma mulher chamada Rita, mucama que trabalhava na Casa Grande. Rita declarou ao delegado que o menino Vicente perguntava muito sobre o pai. Disse que certa vez ouviu Vicente perguntar a Josefa: "Por que meu pai não mora com a gente?" Josefa teria respondido apenas: "Porque não pode." Essa resposta, "porque não pode", resume bem a condição de Vicente. Filho de senhor e de escrava. Reconhecido em segredo, negado em público. Amado por Eduardo, mas mantido na senzala por conveniência e medo. Tomás observava tudo e sofria. Consta nos relatos orais que Tomás tinha profundo afeto por Vicente, tratando-o como neto. Mas também sentia raiva silenciosa de Eduardo. Raiva que nunca explodia, mas que corroía por dentro. Um episódio registrado no caderno de Sebastião Moreira ilustra bem essa tensão. Em outubro de 1856, Eduardo mandou que Vicente fosse ensinar as letras a outras crianças da senzala. Vicente, mesmo com apenas 7 anos, já sabia ler e escrever razoavelmente bem. Eduardo forneceu papel, tinta e penas. Montou uma espécie de escola improvisada. Sebastião escreveu: "Isso é loucura. Escravo que sabe ler vira problema. O senhor Eduardo está plantando confusão." Tomás, segundo o mesmo relato, foi contra a ideia. Não queria que Vicente se destacasse demais. Temia que isso trouxesse consequências ruins. Mas Eduardo insistiu. E Vicente começou a ensinar. As aulas aconteciam aos domingos, depois da missa. Eram encontros breves, mas significativos. Vicente ensinava o alfabeto, números simples, frases curtas. Algumas crianças aprendiam rápido, outras nem tanto. Mas todas se divertiam. Eduardo observava de longe e sentia orgulho. Um orgulho que não podia demonstrar abertamente, mas que estava lá. Enquanto isso, a fazenda funcionava. O café era colhido, processado, vendido. Os lucros chegavam. Eduardo administrava com competência, mas sua mente estava em outro lugar. Em cartas preservadas no acervo da família Siqueira, hoje sob guarda do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, há correspondências entre Eduardo e um amigo de juventude, homem chamado Francisco Tavares, que vivia no Rio de Janeiro. Francisco era advogado, progressista para os padrões da época, defensor de reformas sociais. Numa carta datada de abril de 1856, Eduardo escreveu: "Estou cansado, Francisco, cansado de viver nesta farsa. Tenho um filho que amo, mas que não posso chamar de filho. Tenho uma propriedade que herdei, mas que não sei se quero manter. Tenho uma vida que parece não ser minha." Francisco respondeu: "Você não pode mudar o mundo, Eduardo, mas pode mudar sua parte nele. Faça o que seu coração manda, mas saiba que haverá preço." Essas cartas mostram que Eduardo estava, já em 1856, considerando fazer algo drástico. Algo que mudaria tudo. A morte de Joaquim, em janeiro de 1857, acelerou os planos. Eduardo, agora livre da autoridade paterna, começou a organizar seus documentos. Revisou testamentos, inventários, certidões e tomou uma decisão. Ele iria alforriar Vicente e reconhecê-lo legalmente como filho. Isso na época era possível, embora raro e escandaloso. Um senhor podia alforriar um escravizado e podia, em cartório, reconhecer um filho natural. Mas fazer as duas coisas juntas, especialmente sendo o filho resultado de relação com uma escravizada, era tabu social quase intransponível. Eduardo sabia do escândalo que causaria. Sabia que perderia amigos, respeito, posição social. Mas decidiu seguir em frente. Convocou o escrivão da vila para o domingo, dia 9 de fevereiro de 1857. Preparou os documentos. Escreveu uma carta formal, reconhecendo Vicente como filho legítimo. Preparou a carta de alforria.
E decidiu que, após o registro, daria terras a Tomás e alforriaria também Josefa. Era plano ambicioso, generoso e perigoso, porque Eduardo não percebeu que havia pessoas observando. Pessoas que tinham muito a perder se aquele plano se concretizasse. Sebastião Moreira, o feitor, sabia que se Eduardo começasse a alforriar escravos e dar terras, outros senhores da região poderiam fazer o mesmo. E isso acabaria com o sistema que sustentava homens como ele. Além disso, havia questões financeiras. Num inventário preliminar feito após a morte de Joaquim, consta que a fazenda tinha dívidas significativas. Credores esperavam receber, e se Eduardo começasse a dilapidar o patrimônio com alforrias e doações, essas dívidas não seriam pagas. Há também a questão da honra familiar. O sobrenome Siqueira tinha peso na região. Reconhecer publicamente um filho mestiço nascido de escrava seria mancha indelével. Alguém, portanto, decidiu impedir Eduardo. E foi assim que a carta apareceu na madrugada de 7 de fevereiro, a carta sem assinatura, deixada na porta da senzala, como aviso, ou como ameaça. Tomás a encontrou e compreendeu que algo terrível estava prestes a acontecer. Tomás leu a carta 3 vezes. Depois, a dobrou cuidadosamente e a guardou dentro de uma caixa de madeira onde guardava seus poucos pertences. Não disse nada a ninguém, nem a Josefa, nem a Vicente. Apenas observou. Há algo que precisa ser dito sobre Tomás. Ele não era homem comum. Segundo registros da fazenda, Tomás trabalhava como carpinteiro. Consertava telhados, móveis, ferramentas, tinha habilidade com as mãos, mas também tinha habilidade com as palavras. Sabia ouvir, sabia esperar, sabia quando falar e quando calar. Durante anos, Tomás servira de intermediário informal entre a senzala e a casa grande. Quando havia problemas, era a ele que recorriam. Quando alguém adoecia, era Tomás quem negociava com os feitores por um dia de descanso. Ele tinha autoridade moral, e isso valia mais que qualquer poder formal. Mas Tomás também tinha suas dores. A maior delas era ver a filha, Josefa, presa a uma situação que não escolhera, e ver o neto Vicente crescer sem pai reconhecido, sem liberdade, sem futuro garantido. Quando Eduardo começou a mudar as regras da fazenda, Tomás teve sentimentos contraditórios. Por um lado, apreciava as melhorias. Por outro, desconfiava. Conhecia senhores de engenho, sabia que bondade podia ser estratégia, ou culpa. A carta, porém, mudou tudo, porque Tomás percebeu que alguém estava disposto a usar violência para manter o status quo. E isso significava perigo real. Durante os dias que se seguiram, Tomás prestou atenção em tudo. Observou quem entrava e saía da casa grande, quem conversava com Eduardo, quem cochichava nos cantos. E percebeu algo estranho. Sebastião Moreira e 2 outros feitores estavam tendo reuniões secretas. Conversavam em voz baixa atrás do paiol. Olhavam para a casa grande com expressões sombrias. Tomás tentou ouvir, mas não conseguiu captar as palavras. Apenas fragmentos. Não pode deixar. Isso vai acabar com tudo. Precisa ser impedido. Na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, Tomás viu algo que o deixou alarmado. Sebastião Moreira saiu da fazenda a cavalo, no meio da tarde. Coisa incomum. Feitores raramente se ausentavam durante o dia de trabalho. E Sebastião voltou apenas ao anoitecer, com ar de quem cumprira missão importante. Tomás suspeitava, mas não tinha provas. E mesmo que tivesse, o que poderia fazer? Ele era escravizado. Sebastião era feitor. A palavra de Tomás não valia nada contra a de Sebastião. Então Tomás tomou decisão difícil. Ele iria avisar Eduardo. Na noite de sexta-feira, dia 7 de fevereiro, Tomás esperou até que todos na senzala estivessem dormindo. Depois, caminhou até a casa grande. Era arriscado. Escravos não podiam circular à noite sem autorização.
Mas Tomás não se importou. Bateu na porta dos fundos da casa grande. A mucama Rita abriu. Ficou assustada. Perguntou o que ele queria. Tomás disse que precisava falar com o senhor Eduardo. Urgente. Rita hesitou, mas foi chamar Eduardo. Eduardo desceu. Estava de camisola, descalço. Olhou para Tomás com surpresa. O que aconteceu? Perguntou. Tomás entregou a carta. Eduardo leu. Seu rosto ficou pálido. Onde você achou isso? Na porta da senzala, há 3 dias. Por que não me mostrou antes? Pensei que fosse brincadeira, mas agora sei que não é. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Depois perguntou. Você sabe quem escreveu? Não, mas sei quem pode ter mandado escrever. Quem? Sebastião. E os outros feitores? Eduardo suspirou. Passou a mão pelo rosto. Parecia cansado, muito cansado. Tomás, eu preciso lhe contar algo, disse Eduardo. No domingo vou alforriar Vicente e vou reconhecê-lo como meu filho. Vou fazer isso diante do escrivão, em cartório. Tomás sentiu o coração acelerar. Aquilo era mais do que esperava, mais do que imaginava possível. O senhor tem certeza? Perguntou Tomás. Tenho. É o certo. Deveria ter feito há anos. Isso vai trazer problemas. Eu sei, mas não posso mais viver assim. Tomás olhou para Eduardo com uma mistura de respeito e tristeza. O senhor é bom homem, disse Tomás, mas bondade nem sempre basta. Eduardo concordou com a cabeça. Eu sei, mas vou tentar. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Depois Tomás disse, tome cuidado. Há gente que não quer que isso aconteça. Eu sei. E você também precisa tomar cuidado. Tomás assentiu. Depois voltou para a senzala. No caminho de volta ele olhou para o céu. Estava sem lua. A escuridão era quase total. E Tomás sentiu um arrepio, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Na manhã de sábado, dia 8 de fevereiro, a fazenda acordou sob céu nublado. Havia a ameaça de chuva. O ar estava pesado, abafado. Eduardo passou o dia organizando documentos. Conferiu a carta de alforria de Vicente. Releu o reconhecimento de paternidade. Separou os papéis que levaria ao cartório no dia seguinte. Sebastião Moreira, por sua vez, passou o dia observando Eduardo. Seus olhos nunca se afastavam da casa grande. À tarde, Eduardo mandou chamar Vicente. A conversa aconteceu na biblioteca. Eduardo fechou a porta e disse ao menino, Vicente, amanhã sua vida vai mudar. Você vai deixar de ser escravo e vai ser reconhecido como meu filho. Vicente, com apenas 7 anos, não compreendeu completamente o significado daquilo, mas sentiu a emoção na voz de Eduardo e chorou. Eduardo o abraçou e disse, tudo vai ficar bem. Mas Eduardo estava errado. Quando Vicente saiu da biblioteca, seus olhos estavam vermelhos. Tomás o viu e soube imediatamente que Eduardo havia contado. Josefa também percebeu e sentiu medo. A noite caiu. A fazenda mergulhou em silêncio. E então, algo começou a se mover nas sombras. Por volta das 11 da noite, segundo depoimentos posteriores, 3 homens saíram da casa dos feitores. Caminharam em direção à casa grande, não levavam lanternas, moviam-se em silêncio. Tomás, que não conseguia dormir, os viu. Ficou de pé, alerta. Pensou em sair, em avisar Eduardo, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouviu um grito. Não foi grito longo, foi breve, abafado, como se alguém tivesse tentado gritar, mas sido impedido. Depois, silêncio. Tomás saiu correndo da senzala, correu em direção à casa grande. Mas quando chegou, a porta estava trancada, as janelas fechadas, tudo escuro. Tomás bateu na porta, gritou o nome de Eduardo. Nada. Então ouviu ruído de cavalos. Olhou para o lado e viu 3 homens montados, saindo pela estrada que levava à vila. Não deu para ver os rostos, mas Tomás reconheceu a silhueta de um deles. Era Sebastião Moreira. Tomás tentou abrir a porta da casa grande. Não conseguiu. Gritou novamente. Nada.
Quando o sol nasceu no domingo, dia 9 de fevereiro de 1857, Eduardo Alves de Siqueira havia desaparecido. O escrivão chegou à fazenda Santa Rita por volta das 9 horas da manhã daquele domingo. Chamava-se Antônio Ferreira Lopes, homem meticuloso, de óculos redondos e cabelo ralo. Vinha de Vassouras montado numa mula, trazendo seus instrumentos de ofício: penas, tinta, papel selado, carimbos. Segundo o relato que depois deu ao delegado, Antônio esperava encontrar Eduardo pronto para os registros combinados. Mas ao chegar, encontrou confusão. A porta da casa grande estava aberta. As mucamas corriam de um lado para o outro, chorando. Os feitores estavam parados na varanda em silêncio. E não havia sinal de Eduardo. Antônio desceu da mula e perguntou o que havia acontecido. Ninguém respondeu com clareza. Apenas diziam que o senhor Eduardo tinha sumido durante a noite. O escrivão ficou perplexo. Perguntou se haviam procurado. Disseram que sim, que haviam revirado a casa grande, os arredores, a senzala. Nada. Sebastião Moreira, o feitor-mor, aproximou-se de Antônio. Sua expressão era sombria, mas controlada. O senhor Eduardo deve ter saído a cavalo durante a noite, disse Sebastião. Não sabemos para onde foi. Não deixou recado. Antônio franziu a testa. Mas ele marcou comigo. Disse que era urgente. Pois é, não sabemos o que aconteceu. O escrivão ficou ali por mais de 1 hora esperando. Eduardo não apareceu. Finalmente, Antônio decidiu voltar para a vila. Prometeu que retornaria se fosse chamado. E foi embora, intrigado. Enquanto isso, na senzala, Tomás reuniu Josefa e Vicente. Contou o que vira na noite anterior. Os 3 homens, o grito abafado, os cavalos partindo. Josefa ficou pálida. Eles mataram ele? Não sei, mas ele sumiu. E agora? Tomás não respondeu. Não tinha resposta. Vicente, sentado entre os dois, permaneceu em silêncio. Mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Durante os dias seguintes, a fazenda funcionou numa atmosfera estranha. O trabalho continuou. O café foi colhido, mas havia tensão no ar. Todos sabiam que algo terrível havia acontecido, mas ninguém falava abertamente. Sebastião Moreira assumiu o controle da propriedade. Disse que, na ausência de Eduardo, ele cuidaria de tudo até que o senhor reaparecesse. Ninguém questionou, ninguém ousou. Tomás, porém, não ficou quieto. Ele sabia que, se não agisse, a verdade morreria ali. Então, tomou decisão arriscada. Foi até a vila e procurou o delegado. O delegado de Vassouras, naquela época, era homem chamado Luciano Ribeiro da Silva. Consta nos registros policiais que Luciano era funcionário correto, mas limitado. Não gostava de complicações. Preferia casos simples que se resolviam rápido. Quando Tomás apareceu na delegacia, Luciano ficou surpreso. Escravos raramente procuravam autoridades. E quando procuravam, era sempre para reclamar de maus tratos físicos extremos. Tomás, porém, não foi reclamar de surra ou castigo, foi denunciar desaparecimento. O senhor Eduardo sumiu, disse Tomás, na noite de sábado, e eu vi homens saindo da fazenda. Luciano ouviu e franziu a testa. Quem eram os homens? Não sei ao certo, mas um deles era o feitor Sebastião. E o que você acha que aconteceu? Acho que mataram o senhor Eduardo. Luciano ficou em silêncio por um momento. Depois disse: isso é acusação grave. Você tem provas? Tenho a carta. Tomás entregou a carta sem assinatura ao delegado. Luciano leu, e seu rosto ficou sério. Onde você achou isso? Na porta da senzala, 3 dias antes do sumiço. Luciano refletiu. Depois disse: vou investigar. Mas você precisa entender que a palavra de um escravo não tem valor legal. Vou precisar de outras provas. Tomás sabia disso, mas pelo menos havia plantado a semente da dúvida. Luciano foi até a fazenda Santa Rita no dia seguinte. Interrogou Sebastião Moreira e os outros feitores. Todos deram a mesma versão. Eduardo saíra durante a noite, montado a cavalo, sem dizer para onde ia.
Luciano perguntou se havia testemunhas. Disseram que não, que todos estavam dormindo. O delegado ficou desconfiado, mas não tinha provas, então abriu o inquérito e começou a investigar. Foi durante essa investigação que surgiram as primeiras contradições. Uma das mucamas, Rita, disse ao delegado que na noite do desaparecimento ela ouvira barulho estranho vindo da biblioteca, como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Outro escravizado, homem chamado João, contou que vira Sebastião Moreira e 2 outros feitores saindo a cavalo por volta da meia-noite. Disse que eles levavam algo embrulhado em lona. Luciano anotou tudo e decidiu interrogar Sebastião novamente. Mas quando foi à fazenda para fazer o segundo interrogatório, Sebastião havia desaparecido. Segundo os outros feitores, Sebastião tinha saído para resolver negócios na província de São Paulo. Não sabiam quando voltaria. Luciano ficou furioso. Mandou emitir ordem de busca, mas Sebastião nunca foi encontrado. O caso ficou parado durante semanas, sem corpo, sem suspeito, sem provas materiais, apenas rumores e testemunhos contraditórios. Foi então que aconteceu algo inesperado. Em março de 1857, um padre chamado Inácio Furtado procurou o delegado. Padre Inácio era idoso, de saúde frágil, que servia a paróquia de Vassouras há mais de 30 anos. Conhecia toda a região. Padre Inácio disse que precisava fazer confissão de algo que o atormentava. Há 2 semanas, disse o padre, um homem veio ao confessionário e confessou participação em homicídio. Luciano ficou alerta. Quem era o homem? Não posso dizer. Segredo de confissão. Mas você pode me dizer o que ele confessou? Padre Inácio hesitou. Depois disse, normalmente não, mas esse caso é diferente. O homem me disse que participou do assassinato de Eduardo Alves de Siqueira e que o corpo foi escondido. Luciano sentiu o sangue gelar. Onde? Não sei. Ele não disse. Apenas disse que foi enterrado em algum lugar da fazenda. E quem mais participou? Ele mencionou 3 nomes, mas não posso revelá-los. Seria quebrar o sacramento. Luciano ficou frustrado, mas ao menos agora tinha confirmação. Eduardo havia sido assassinado. O delegado intensificou a investigação. Mandou escavar partes da fazenda. Revirou a casa grande. Interrogou todos os escravizados. Mas não encontrou o corpo. E sem corpo não havia crime comprovado. Apenas suspeitas. O processo foi arquivado em junho de 1857. O juiz municipal escreveu em ata: diante da ausência de provas materiais e da impossibilidade de localizar os principais suspeitos, determino o arquivamento do inquérito. Eduardo Alves de Siqueira foi oficialmente declarado desaparecido. Sua propriedade foi assumida por um primo distante que veio de Minas Gerais. Vicente permaneceu escravizado. Josefa continuou na senzala. Tomás nunca mais falou sobre o assunto, e a carta sem assinatura foi anexada aos autos do processo, onde ficou esquecida por décadas, até que alguém, muitos anos depois, a encontrou novamente. A fazenda Santa Rita mudou de mãos várias vezes nas décadas seguintes. O primo de Eduardo, homem chamado José Maria de Siqueira, administrou a propriedade até 1870. Depois, vendeu para um comerciante de São Paulo, que vendeu para um grupo de investidores, que vendeu novamente. O café continuou sendo plantado. A senzala continuou funcionando até 1888, quando a Lei Áurea finalmente aboliu a escravidão. Depois disso, muitos ex-escravizados saíram. Alguns ficaram trabalhando como colonos. Vicente permaneceu na fazenda até os 18 anos. Em 1869, segundo registros paroquiais, ele se casou com uma moça chamada Helena, filha de ex-escravizados de uma fazenda vizinha. Tiveram 5 filhos. Vicente trabalhou como carpinteiro, profissão que aprendeu com Tomás. Tomás viveu até 1875. Morreu aos 73 anos, de causas naturais. Foi enterrado no cemitério da vila. Josefa o acompanhou por mais 3 anos, falecendo em 1878.
Nenhum deles jamais soube o que realmente aconteceu com Eduardo naquela noite de fevereiro de 1857. Mas houve quem soubesse e guardou o segredo até a morte. Um desses homens foi Benedito Moura, um dos feitores que trabalhava na fazenda à época do desaparecimento. Benedito nunca foi interrogado formalmente pela polícia. Conseguiu passar despercebido. Continuou trabalhando em fazendas da região por décadas. Em 1890, já velho e doente, Benedito estava no leito de morte. Chamou o padre e pediu para fazer confissão. O que Benedito confessou só veio a público muitos anos depois, quando o padre, já em idade avançada, decidiu quebrar o sigilo em circunstâncias que ele considerou excepcionais. Segundo Benedito, na noite de sábado, 8 de fevereiro de 1857, Sebastião Moreira reuniu 3 feitores, ele próprio, Benedito e um homem chamado Antônio Dias. Sebastião disse que Eduardo pretendia destruir a fazenda com suas ideias malucas de alforriar escravos e reconhecer filhos mestiços. Disse que isso não podia acontecer, que precisavam impedir. Os 3 concordaram e planejaram. Esperaram até que a casa grande estivesse silenciosa. Depois entraram. Eduardo estava na biblioteca sozinho lendo. Quando viu os 3 homens, tentou reagir, mas não teve chance. Benedito não deu detalhes da violência. Disse apenas que foi rápido. Depois, envolveram o corpo em lona, levaram-no para fora da fazenda e enterraram num local que Benedito se recusou a revelar, mesmo na confissão. Sebastião fugiu para São Paulo. Viveu lá até morrer em 1873, sem nunca ter sido preso. Antônio Dias morreu em 1865 num acidente com um cavalo. E Benedito carregou o segredo até 1890. A confissão de Benedito nunca foi oficialmente registrada. Não há documento que a comprove. Apenas o relato oral do padre, que foi passado adiante por gerações. Mas há algo que dá credibilidade a essa versão. Em 1902, durante reformas na fazenda Santa Rita, trabalhadores encontraram, enterrado próximo a um pé de jatobá nos fundos da propriedade, um esqueleto humano. O esqueleto estava envolto em restos de lona apodrecida. Junto ao corpo havia um anel de ouro com as iniciais EAS gravadas, Eduardo Alves de Siqueira. A descoberta foi notificada às autoridades, mas como o crime havia prescrito e todos os suspeitos estavam mortos, nenhuma ação legal foi tomada. O esqueleto foi enterrado no cemitério da vila, numa sepultura sem nome, e a história foi, mais uma vez, esquecida. Houve quem, na época, tentasse dar voz diferente ao que aconteceu. Entre os papéis do processo criminal arquivado em 1857, há depoimentos de pessoas que defendiam outra versão. Um comerciante da vila, homem chamado Joaquim Tavares, declarou ao delegado que Eduardo era homem endividado e que pode ter fugido para escapar dos credores. Segundo Joaquim, havia rumores de que Eduardo devia grandes somas a comerciantes do Rio de Janeiro. Outro depoimento veio de um fazendeiro vizinho, Antônio Barros. Ele disse que Eduardo andava melancólico nas últimas semanas e que falava em deixar tudo para trás e começar nova vida. Segundo Antônio, Eduardo mencionara a possibilidade de viajar para a Europa. Essas versões tentavam construir narrativa mais palatável, a de que Eduardo simplesmente abandonara tudo, que fugira, que ainda estava vivo em algum lugar distante. Era a versão conveniente, porque aliviava a consciência de quem sabia, mas não queria admitir que havia sido assassinado. O primo de Eduardo, José Maria de Siqueira, que assumiu a fazenda, sempre defendeu essa versão. Em cartas preservadas no arquivo da família, José Maria escreveu várias vezes que Eduardo deve estar em algum lugar da Europa, vivendo sob nome falso. Mas essa narrativa tinha problemas óbvios. Primeiro, Eduardo não levou dinheiro. Segundo o inventário da fazenda, todo o patrimônio ficou intacto. Nenhuma quantia foi retirada.
Segundo, Eduardo não levou roupas nem pertences pessoais. Tudo permaneceu na casa grande. Terceiro, Eduardo não levou cavalos. Todos os animais da fazenda foram contabilizados e estavam lá. Como alguém fugiria para a Europa sem dinheiro, sem roupas e sem cavalo? A versão não se sustentava, mas era repetida porque era mais fácil de aceitar do que a verdade. Houve também quem sugerisse que Eduardo fora vítima de bandidos, que teria sido assaltado na estrada e morto por ladrões. Mas essa versão também tinha falhas. Não havia registro de assaltos na região naquela época, e o corpo nunca apareceu na estrada. A verdade, porém, estava lá, escondida, mas lá. Tomás sabia, Josefa sabia, Vicente, mesmo criança, intuía, mas todos permaneceram calados. Por quê? Porque falar não traria Eduardo de volta, porque falar poderia trazer represálias, porque falar, naquele tempo, naquela sociedade, não significava justiça, significava mais sofrimento, então calaram. E a fazenda continuou funcionando, como se nada tivesse acontecido, mas houve quem não esqueceu. Em 1895, quase 40 anos após o desaparecimento de Eduardo, um homem idoso apareceu na porta do cartório de Vassouras. Chamava-se Vicente Alves. Sim, o mesmo Vicente, filho de Josefa, filho não reconhecido de Eduardo. Vicente tinha então 46 anos. Era carpinteiro respeitado na região, pai de família, homem de bem. Ele pediu para falar com o escrivão e fez pedido inusitado. Quero registrar algo, disse Vicente. Quero que fique documentado que Eduardo Alves de Siqueira era meu pai. Sei que ele queria me reconhecer. Sei que preparou documentos, mas nunca conseguiu fazer isso oficialmente. Então venho aqui, décadas depois, pedir que ao menos fique registrado para meus filhos, para meus netos. O escrivão, homem jovem que não conhecia a história, ficou confuso. Pediu explicações. Vicente contou tudo. A carta sem assinatura. O plano de Eduardo. O desaparecimento. O silêncio. O escrivão ouviu com atenção e ficou comovido. Vou fazer o registro, disse. Não terá valor legal, mas ficará documentado. E assim foi feito. No livro de registros diversos do cartório de Vassouras, há uma entrada datada de 12 de abril de 1895, que diz: Vicente Alves, carpinteiro, residente nesta vila, declara ser filho natural de Eduardo Alves de Siqueira, desaparecido em 1857, e de Josefa, ex-escravizada da fazenda Santa Rita. Esta declaração é feita para fins de registro histórico e memória familiar. Vicente saiu do cartório com os olhos cheios de lágrimas. Finalmente, décadas depois, seu nome estava ligado ao de Eduardo. Não da forma que Eduardo queria, mas estava. Essa pequena anotação no livro de registros é talvez o documento mais importante de toda essa história, porque mostra que Vicente nunca esqueceu, que guardou a memória, que honrou o pai que nunca conheceu plenamente. E é esse registro que permite hoje, mais de 1,5 séculos depois, reconstruir essa história, porque foi a partir dele que pesquisadores conseguiram conectar os pontos, ligar o processo criminal de 1857 à história de Vicente e, finalmente, dar voz ao silêncio. A carta sem assinatura permaneceu nos arquivos do cartório de Vassouras durante décadas. Ninguém a leu, ninguém se importou. Era apenas mais um documento amarelado entre milhares de outros. Mas em 1932, um historiador chamado Mário Augusto de Souza estava pesquisando a história da escravidão no Vale do Paraíba. Ele visitou o cartório de Vassouras e pediu acesso aos documentos antigos. O escrivão da época, homem prestativo, abriu as gavetas empoeiradas e permitiu que Mário examinasse tudo. Foi então que Mário encontrou o processo criminal de 1857 e dentro dele a carta. Mário leu, releu e ficou intrigado. Começou a investigar. Procurou outros documentos relacionados.
Encontrou o registro feito por Vicente em 1895. Encontrou correspondências entre Eduardo e seu amigo Francisco Tavares. Encontrou relatos orais preservados por descendentes de escravizados da fazenda Santa Rita. E lentamente começou a montar o quebra-cabeça. Em 1935, Mário publicou o artigo acadêmico intitulado O Caso Eduardo Siqueira: Amor, Abolição e Assassinato no Vale do Paraíba. O artigo causou alguma repercussão nos círculos acadêmicos, mas não chegou ao grande público. A história voltou ao esquecimento, até que em 1978, uma jornalista chamada Lúcia Mendes encontrou o artigo de Mário numa biblioteca do Rio de Janeiro. Lúcia estava escrevendo reportagens sobre crimes não resolvidos do período imperial. Ela viajou a Vassouras, conversou com descendentes das famílias envolvidas, encontrou pessoas que ainda guardavam memórias orais sobre o caso. Uma dessas pessoas era uma senhora de 82 anos chamada Maria Conceição. Ela era bisneta de Vicente. Maria contou a Lúcia que, quando criança, seu bisavô Vicente lhe contara a história de Eduardo. Disse que Vicente sempre falava com carinho do pai que nunca conheceu de verdade, que dizia que Eduardo era homem à frente do seu tempo, que tentou fazer o certo, mas foi impedido. Lúcia publicou longa reportagem em um jornal carioca. A reportagem gerou algum interesse, mas, novamente, a história acabou esquecida, e é assim que funciona a memória. Ela ressurge e volta a submergir. Ressurge novamente e submerge outra vez, mas sempre há alguém que lembra, sempre há alguém que guarda a história. Sempre há um documento esquecido esperando ser redescoberto. A carta sem assinatura é um desses documentos. Pequena, simples, mas poderosa, porque ela mostra algo fundamental. Alguém sabia que Eduardo seria morto. Alguém tentou avisar, e alguém ignorou o aviso, ou não teve tempo de reagir. Há perguntas que nunca foram respondidas, e talvez nunca sejam. Quem escreveu a carta? Foi Benedito Moura, o feitor que confessou no leito de morte? Foi alguém da senzala que ouviu rumores? Foi algum aliado de Sebastião que teve remorso? Não sabemos. Por que a carta foi deixada na senzala e não na Casa Grande? Será que o autor queria avisar Tomás, sabendo que ele poderia proteger Josefa e Vicente? Ou será que o autor não ousava se aproximar da Casa Grande? E a pergunta mais inquietante: Eduardo leu a carta antes de morrer? Tomás a mostrou a ele na noite de sexta-feira. Será que Eduardo, ao saber que estava em perigo, tentou fugir ou decidiu enfrentar? Não há respostas definitivas, apenas fragmentos de verdade. O que sabemos, com razoável certeza, é o seguinte: Eduardo Alves de Siqueira foi assassinado na noite de 8 de fevereiro de 1857. Seu corpo foi enterrado clandestinamente. Os assassinos nunca foram punidos. Vicente permaneceu escravizado até a abolição, e a história ficou escondida por décadas. Mas a memória sobreviveu, em registros de cartório, em confissões de morte, em relatos orais passados de geração em geração. E hoje, mais de um século e meio depois, podemos finalmente dar voz àqueles que foram silenciados. Vicente Alves morreu em 1920, aos 71 anos. Foi enterrado no cemitério de Vassouras, próximo ao túmulo de Tomás e Josefa. Seus descendentes se espalharam pela região. Alguns se tornaram professores, outros comerciantes, outros trabalhadores rurais. Mas todos guardaram a história. Todos sabiam que Vicente era filho de Eduardo e que Eduardo tentou fazer o certo. Essa memória é importante, porque mostra que mesmo em tempos sombrios, houve quem tentou romper as correntes. Houve quem amou além das barreiras impostas pela sociedade. Houve quem pagou com a vida por tentar ser justo. Eduardo não conseguiu alforriar Vicente, não conseguiu reconhecê-lo legalmente, não conseguiu mudar o sistema, mas tentou. E essa tentativa, mesmo fracassada, importa,
porque mostra que a mudança sempre foi possível, que sempre houve pessoas dispostas a desafiar a injustiça, mesmo sabendo que pagariam um preço alto. Hoje, a Fazenda Santa Rita ainda existe, mas é ruína. A casa grande está abandonada, as paredes descascadas, o telhado furado, as janelas quebradas. As senzalas desapareceram, foram demolidas décadas atrás. No lugar, há pasto e mato. O pé de jatobá onde o corpo de Eduardo foi encontrado ainda está lá, velho, retorcido, mas vivo. E é ali, debaixo daquela árvore, que alguns descendentes de Vicente ainda vão, de vez em quando, prestar homenagem. Levam flores, acendem velas e rezam, não por Eduardo especificamente, mas por todos aqueles que foram silenciados, todos que sofreram, todos que amaram e perderam, todos que tentaram e foram impedidos. A história da carta sem assinatura não é apenas sobre Eduardo, Vicente, Josefa ou Tomás. É sobre um sistema inteiro que desumanizava pessoas, que transformava seres humanos em propriedade, que punia o amor, que matava a justiça. E é sobre o fato de que, mesmo dentro desse sistema horrível, houve resistência, houve dignidade, houve amor. Essas coisas não aparecem nos documentos oficiais, não constam nos inventários, não estão nos registros de compra e venda, mas estão nas cartas esquecidas, nos relatos orais, nas memórias guardadas. E é por isso que essas histórias precisam ser contadas, porque enquanto houver memória, há verdade, e enquanto houver verdade, há justiça, mesmo que tardia. A carta sem assinatura foi o começo, o aviso ignorado, o prenúncio da tragédia, mas também foi testemunho, prova de que alguém sabia, de que alguém se importava, de que alguém tentou impedir. E isso, por menor que pareça, faz toda a diferença, porque mostra que mesmo nas horas mais escuras sempre há uma luz, mesmo que seja apenas uma vela trêmula, mesmo que seja apenas uma carta anônima deixada na madrugada. Essa luz importa, porque é ela que permite, séculos depois, enxergar a verdade. Há um último documento que precisa ser mencionado. Foi encontrado recentemente, em 2018, durante reformas no antigo casarão que abrigava o cartório de Vassouras. É uma carta, diferente da primeira. Essa tem assinatura. Foi escrita por Eduardo e estava guardada dentro de uma Bíblia antiga que pertencera a ele. A carta é datada de 6 de fevereiro de 1857, 2 dias antes do desaparecimento, e é endereçada a Vicente. O texto diz: "Meu filho, quando você ler esta carta, espero que já seja homem livre. Espero que tenha seu nome reconhecido. Espero que tenha futuro que eu não tive coragem de lhe dar antes. Perdi muito tempo. Tive medo. Fui covarde. Mas agora vou corrigir isso. No domingo, você deixará de ser escravo e será meu filho diante de Deus e dos homens. Sei que haverá consequências. Sei que muitos me odiarão. Sei que podem tentar me impedir. Mas não importa. O que importa é que você seja livre e que saiba que tem pai que te ama. Se algo acontecer comigo antes de domingo, saiba que tentei. Saiba que lutei. E saiba que você sempre foi meu filho, mesmo quando a lei dizia que não era. Seja forte, seja justo, seja livre. Com amor, seu pai, Eduardo." A carta nunca chegou a Vicente. Eduardo morreu antes de poder entregá-la, e ela ficou escondida durante mais de 160 anos. Mas agora sabemos que ela existe. Sabemos que Eduardo escreveu. Sabemos que ele amava Vicente. E sabemos que ele tentou. Essa carta é a resposta final. É a prova de que Eduardo sabia dos riscos, de que escreveu suas últimas palavras ao filho, de que se preparou para o pior e ainda assim seguiu em frente. É difícil ler essa carta sem sentir emoção, sem imaginar Eduardo sozinho na biblioteca, escrevendo aquelas palavras.
sabendo que talvez não vivesse para ver domingo, mas escrevendo mesmo assim, porque algumas coisas precisam ser ditas, mesmo que nunca sejam ouvidas, mesmo que fiquem guardadas por séculos. A carta de Eduardo a Vicente agora está exposta no Museu Histórico de Vassouras, junto com a carta sem assinatura, junto com o registro feito por Vicente em 1895. E quem visita o museu pode ver, lado a lado, os 3 documentos e entender a história completa, a história de um homem que tentou fazer o certo, de um filho que nunca esqueceu, de um avô que guardou a memória, de uma sociedade que matou para manter seus privilégios e de uma verdade que sobreviveu ao silêncio.